Tudo bem? Queria dar início aqui ao segundo painel, queria chamar vocês aqui. E aí, deixa eu falar com o pessoal aqui. Que maravilha. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Gente, queria dar início aqui ao segundo painel, que é sobre o papel da iniciativa privada em relação com a inovação, e eu queria chamar aqui à mesa a Ana Maia, que era 42 Rio, que é uma ONG dedicada à formação de desenvolvedores, que é um tema super importante, que foi falado no painel anterior. Queria convidar também o Vicente Camilo, amigo querido, que é fundador da Elect, é uma plataforma de negociação de energia renovável, e o Carlos Martins, que é o diretor da Air Carbon Brasil, a bolsa de carbono também, que é um tema muitíssimo importante pra gente. E é isso. Bom, sem mais delongas, gente, para que em benefício do tempo, deixa eu só acabar com a musiquinha aqui, porque senão não tem sentido. Eu queria... A gente podia prestigiar as damas e começar com a Ana. Ai, que chique. Ana, você fica absolutamente à vontade para fazer sua exposição e depois a gente abre e troca um bate-papo aqui sobre as iniciativas de vocês. Bacana. De que maneira, eventualmente, vocês acham que o poder público ajuda ou atrapalha vocês, eventualmente. Eu acho que isso faz parte da agenda. E é isso. Obrigada. Super prazer estar aqui. Obrigada, foi muito bom escutar. E eu acho que tem tudo a ver com que hoje, né, eu no chapéu aí de 42 estou puxando no Rio. Estava conversando até um pouquinho aqui com o Chicão, que assim, a 42, eu acho que tem o papel do, né, a gente ouviu aqui bastante sobre os desafios aí do poder público, mas sem dúvida o empresariado, né, e os empreendedores têm seu papel também. E a 42 é um pouco bem esse exemplo, né? Foram 3 empreendedores que trouxeram aqui para o Rio, exatamente pensando nisso, né, nesse potencial que o Rio tem de desenvolvimento. Essa escola, que é uma escola pouco conhecida no Brasil ainda, por incrível que pareça, né? Então, quando vai para a França, a gente teve um caso outro dia, vou abrir um parênteses, de um aluno nosso que foi para a França, e aí lá ele começou a contar que ele era aluno da 42. E aí as pessoas... Foi a trabalho, porque ele está trabalhando e estudando. E aí ele chegou lá, as pessoas começaram a dizer, o quê? Você, aluno da 42? Caramba, cara, então você é muito cabeçudo. Então você é muito bom, né? Ele falou, sou? É mesmo? Aí ele voltou, pediu demissão e está só estudando agora, gente. Porque ele falou, o quê? Então a 42 é isso tudo mesmo que vocês falavam? Porque lá é conhecida como a escola dos cabeçudos. Só entra quem é muito bom. A gente, por mais que a gente fale isso aqui, fale para eles, porque aqui no Brasil é pouco conhecida, as pessoas ainda ficam, tá bom, mas... né, é uma escola que hoje está no ranking, é a 8ª mais inovadora do mundo. Então, assim, até o senhor que tinha falado, a gente já tem assim, uma Intel aqui no Rio, né, porque a 42 é a 8ª mais inovadora no mundo, num ranking que tem global de universidades inovadoras. E mais legal, até para puxar essa questão do poder público, a 42 é a primeira em valores éticos, que não custa nada para a gente, também é muito bom isso, né? Ter uma formação que, além de ser muito boa tecnicamente e inovadora, ela ainda traz essa perspectiva de valores éticos. Então, não tem dúvida assim, que eu acho que esse papel conciliado, né, entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental, né? E trazer inovação, não só no ponto de vista de tecnologia, porque a gente associa muito inovação com tecnologia, e claro, tem muito a ver, mas principalmente em comportamentos, que eu acho que aí é a minha praia mais dentro de educação, né? Tem aquela máxima que diz, né, de você querer fazer as coisas diferentes fazendo a mesma coisa, não vai funcionar. E a perspectiva da metodologia, e aí porque eu me juntei também na 42, é que é uma metodologia muito diferente do que a gente está acostumado. E talvez por isso aqui para o Brasil isso seja tão diferente. Porque a gente, quando começa a falar e diz, então, é uma escola nesse nível de qualidade e não tem professor. Aí as pessoas, peraí, mas não tem professor? Como é que vai ser isso? E os alunos aprendem com eles o tempo todo. E eles aprendem mão na massa. Caramba! E, além disso, não tem critério para entrar. O critério para entrar é ter 18 anos ou mais e passar no processo seletivo, porque a gente acredita muito no nosso taco.
Assim, e aí não sou eu que estou falando, é a 42 Mundo, que já existe desde 2013. Então, a inovação tem riscos, né? Então, falar de inovação e querer que as pessoas apoiem a inovação, assim, todo mundo quer, mas então quer aquele resultado diferente, mas quer atingir esse resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não vai rolar, vai ter que tomar algum risco. E o bacana, assim, no nosso caso aí da experiência, é que esse risco é baixo, dado que desde 2013 já existe essa escola no mundo, é super reconhecida lá fora, na Europa, em Lisboa, é parceira da Web Summit em Lisboa. Então, assim, já está rodando lá fora, mas aqui no Rio, eu acho que é um pouco essa cabeça que a gente tem, que precisa o outro fazer, né? São Paulo fazer, né? Aí a gente olha lá para a Intel e fala, caramba, está a Intel, mas a gente tem uma 42 aqui no Rio, tem lá em São Paulo também, tem no Rio, tem uma 42 no mundo, e a gente, às vezes, não conhece. Então, no nosso caso aqui, a gente está começando a primeira turma, é muito bacana, a gente depois pode falar um pouquinho sobre a experiência que está sendo, né, dessa inovação em termos de educação, mas, sem dúvida, esse papel conjunto, né, poder público e iniciativa privada é fundamental, porque o problema... já trabalho no terceiro, trabalhei muito tempo em iniciativa privada e hoje eu trabalho no terceiro setor já nos últimos 5 anos. E trabalhei no Instituto Ayrton Senna, em São Paulo, e a Viviane fala que o problema do Brasil em educação e essa desigualdade que o outro painel estava comentando é um problema de atacado, não é um problema de varejo. E tem espaço para todo mundo. Quer dizer, vai precisar de muita gente, vai precisar do poder público, vai precisar do poder privado, da iniciativa privada, dos empresários, das pessoas físicas, enfim. Precisa de uma aldeia para educar uma criança, né? Não é à toa. Então, a gente precisa de muita gente para conseguir fazer essa virada acontecer. E pensar diferente exige também uma coragem, um risco, que aí os advogados, né, nos ajudam a pensar nisso, um risco minimizado, mas precisa de algum risco, né? Não dá para querer que as coisas aconteçam diferente lá na frente, sem fazer nada diferente no caminho, fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez. Então, acho que o convite aqui é um pouco esse, uma provocação da gente, o quanto a gente realmente está disposto a chegar nesse resultado diferente, fazendo e arriscando um pouquinho essa diferença, sem querer, até com risco baixo, porque já é comprovado, né, já tem muita coisa feita no mundo, mas a gente fica ainda querendo nossa zona de conforto, né? Então, acho que a provocação aqui é um pouco essa, para jogar para os meus colegas. Carlos, você quer fazer a sua exposição? Sim. Eu vou... Tá falando aqui? Tá. Fazer a mesma gracinha ao Chicão. O pessoal já ouviu fazer essa comentário inicial. Eu estou no negócio de energia renovável e redução de emissões desde 2000. E agora eu comecei a ser convidado para eventos legais. Antigamente eu só era convidado para um evento micado. E finalmente minha mãe sabe o que eu faço. Agora ela entende o que eu faço, né? Mas eu combinei de fazer um pouco um preâmbulo da conexão do meu trabalho com a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou paulistano, mas eu até estou um pouco surpreso com... hoje, pela primeira vez, eu acho que caiu a ficha para mim de tudo isso que vocês estão falando de êxodo do Rio de Janeiro e a dificuldade de talvez trazer para a cidade essa proeminência que é devida, né? Mas, de verdade, minha residência é Avenida Paulista. Eu moro na Avenida Paulista, mas eu tenho escritório, vou falar daqui a pouquinho sobre o Rio de Janeiro e a minha trajetória profissional. Tenho escritório no Rio desde 2001. Mas eu queria só esse rápido comentário. É muito claro para nós, aí falar Brasil de uma forma geral, tem escritório em Salvador, tivemos escritório no Recife por um tempo para trabalhar nossos projetos eólicos, depois mudou para o Piauí. E o que a qualidade do recurso humano da cidade do Rio de Janeiro é imbatível, é primeiro escalão em todos os aspectos. A gente não tem essa percepção, poxa, até o contraponto aqui ao Chicão,
eu não vejo essa conversa de falar mal do Rio de Janeiro de verdade, tá? Eu não vejo isso, não acontece. Acho que o bairrismo, isso, claro, da mesma forma, com preconceito, existe em todas as camadas aí, mas principalmente em termos de recursos humanos, né, recursos intelectuais, essa discussão simplesmente não existe. A maioria dos financistas aí tem alguma ligação com o Rio de Janeiro, escritório de advocacia. Então, queria deixar talvez aí a mensagem, calma, gente. O Rio está vivo, está legal pra caramba. Sei lá, Brasil é um problema, violência é um problema, mas a gente está inserido no mesmo, talvez no mesmo avião, né? Tomara que não esteja caindo o avião, mas é a mesma, a gente está dentro do mesmo país, do mesmo ecossistema. Então, quando eu abri o escritório no Rio em 2000, foi justamente porque, eu vou fazer a conexão com o tema das reduções de emissão, o Rio, em 2000, já era a cidade da energia. E o que a gente chama aqui, convencionou chamar de setores hard to abate, ou seja, setores cuja redução de emissão de gases de efeito estufa são dependentes de tecnologias que ainda não existem, por isso hard to abate, né? É o jargão de mercado. Todos esses setores, os 4 grandes setores, cimento, aço, fertilizantes e plástico, a cadeia de valor passa pelo Rio de Janeiro. E pelo menos em 2 desses setores, a cadeia de valor passa por aqui e a decisão é aqui. Então, a gente começou no prédio da Assembleia 10, aquele prédio que ainda existe. Já estava decadente quando eu vim para cá, mas agora está pior ainda, mas a gente teve que mudar, foi para o Rio Branco, Almirante Barroso, Shopping Tijuca e tal. Mas na Assembleia 10 saiu o primeiro e único projeto de energia eólica do Sudeste, e foi feito com a expertise de uma equipe do Rio de Janeiro. A medição de vento, a gente pegava o avião daqui e ia para o Piauí, e hoje é o cluster com a maior qualidade do vento do Brasil, uma das melhores do mundo, e foi o cérebro da minha equipe aqui do Rio de Janeiro que começou a planejar isso em 2001. A gente estava... era tão cedo que a gente perdeu tanto dinheiro, deveria ter demorado mais para começar a medir vento. Mas, enfim, os 2 primeiros projetos de biometano que capturam biogás do aterro sanitário, faz a purificação e joga no gasoduto, começaram no nosso escritório da Avenida Rio Branco. 100% do biometano brasileiro, o poder decisório está na Rio Branco, no escritório, perdão, na Almirante Barroso agora, e no outro escritório na Barra. Não são as mesmas empresas, a gente estruturou o financiamento para esses negócios. Hoje, quando a gente vai discutir quem vai ser eventualmente o grande tomador de decisões em temas como redução de emissão, a gente precisa sentar com o IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo. Eu tenho reuniões hoje à tarde com petroleiras. Elas estão todas aqui. Então, a decisão, e aí conectando com nosso último empreendimento aí, que é a Bolsa de Carbono, que é uma bolsa originalmente de Singapura, foi fundada em Singapura por sócios históricos da minha empresa, históricos no sentido que a gente já fez alguns outros negócios juntos, e hoje o escritório operacional é em Abu Dhabi, e tem uma razão para ser em Abu Dhabi, e é a mesma conexão que a gente faz com o Rio. Quem precisa reduzir a emissão é quem emite, e é quem produz petróleo. Então, a decisão de vir para o Rio de Janeiro foi muito motivada por essa visão de abrir uma bolsa que tivesse essa conexão com os setores hard to abate, mas também
e aí é o dilema que a gente vai deixar aí para debate, a qualidade da interlocução com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Na verdade, o primeiro contato, eu tenho uma relação histórica com o BNDES por causa desses projetos de energia que a nossa empresa investe há 20 anos, e eu recebi uma ligação e falei assim, olha, o pessoal da Prefeitura quer falar com vocês, vagamente eu tinha ouvido alguma coisa de Bolsa Verde Rio, mas não era nada assim detalhado, não sabia dos planos da Prefeitura. Aí tive o prazer de conhecer a frota de PhDs aí da Prefeitura, o Chicão estava também na primeira conversa, e a gente estava tramitando, naturalmente, o nosso negócio de carbono é em São Paulo, então a ideia era trazer a Bolsa de Singapura para o Brasil e o escritório seria em São Paulo. Mas a interlocução naquele momento foi tão boa, e no sentido de que, de novo, voltando na história do recurso humano aqui, e isso a gente está conseguindo comprovar já a decisão acertada de abrir a Bolsa no Rio de Janeiro. Quando a gente tem alguma ideia, quando nós estamos debatendo com a equipe, ex-equipe do Chicão, no sentido, né, que agora ainda é equipe do Chicão, mas de qualquer forma com a Prefeitura, o que eu posso fazer de ligação do nosso negócio com esses setores que estão majoritariamente aqui no Rio de Janeiro, a qualidade das pessoas que tratam comigo faz bastante diferença. Então, acho que o desafio grande é como é que a gente vai conseguir manter essa gestão no médio prazo, porque óbvio que se a interlocução piorar demais por causa da qualidade, né, da gestão municipal, esse laço, essa interlocução que para nós tem sido bastante benéfica no sentido de posicionamento, eventualmente a gente vai acabar perdendo, né? Então, acho que esse é o desafio de tudo que a gente estava ouvindo no primeiro painel. Minha preocupação, sim, é a qualidade do que vocês estão fazendo agora, se isso vai permanecer, né? Acho que é um preâmbulo, né, Rodrigo? Perfeito. Obrigado, Carlos. Vicente, queria que pessoal? falasse um pouco do seu projeto também. Tá, não, obrigado pelo convite. Rodrigo é meu advogado, por isso que me convidou. Não, brincadeira. Vicente, prazer, eu conheço, acho que talvez eu seja mais de fora aqui, eu não sou do mercado de energia, não sou do mercado de sustentabilidade originalmente. Eu vim do setor público, até ouvi o Chicão falar, não te conhecia, mas eu trabalhei muito tempo na CVM, tenho originação do setor público e fui fazer inovação depois. E inovando a gente já trabalhou em 4 mercados, né? Financeiro, cripto, imobiliário e agora fazendo energia. E só para trazer o que eu estou falando para o nosso assunto, né? Dessa relação entre setor público, privado e inovação, eu gosto muito de um adágio que é basicamente o setor público trabalha a infraestrutura de regras de negócio, o setor privado toma o risco, é o darwinista, é quem tem que se arriscar. Você não arrisca dinheiro público, né? Você não joga dinheiro público em teoria de probabilidade. E com isso você consegue ter essa correlação entre os dois para que a gente consiga, no final das contas, mudar o status quo, né? Inovar é mudar o status quo. Inovar não é fazer diferente. Tem um pouco desse pensamento, né? Eu tenho um tênis amarelo, fazer um tênis branco não é inovação, é simplesmente fazer a mesma coisa com outra cor. Então acho que a gente às vezes acaba dando termos um pouco incorretos para falar sobre inovação, enquanto que inovação é status quo. A Paula, né, sócia, brincou ontem que inovar também não é pensar fora da caixa, porque quando você inova não tem caixa. Você tem que fazer alguma coisa sem a caixa. Então também não é... Não, a gente não está falando disso, a gente está falando realmente de quebrar as coisas para fazer completamente diferente e disso ter resultados diferentes, né? E o setor público tem uma colaboração muito grande nesse sentido, no sentido de trazer a infraestrutura para a inovação acontecer. E o setor privado a tomar o risco, né? E se arriscar e empregar dinheiro, empregar esforço, empregar tempo para que isso aconteça. E essa contribuição ela acaba, em geral, trazendo, digamos, resultados positivos, vem historicamente trazendo, né? Minha formação, eu me formei como economista, fui trabalhar com desenvolvimento econômico.
Aí depois, então tenho também essa pegada acadêmica, também sempre gostei desse assunto, sob esse ponto de vista, depois setor público, depois privado, então acabei passando nas três caixinhas já, né? E no setor privado já no quarto mercado, e em todos eles acaba sempre se aplicando muito isso, né? Por exemplo, o mercado imobiliário, a gente foi trabalhar com Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, continuamos nele. Então sempre tem uma correlação com o setor público que é muito importante e muito frutífera. Aí em relação à sustentabilidade, esse é um assunto novo para mim, né? Então a gente acabou de cofundar uma empresa que tem como objetivo, de fato, permitir que o varejo acesse esse tema. Então assim, né? Já existe, você está há muito tempo nesse mercado, a gente já sabe que grandes consumidores e o atacado já acessa a sustentabilidade, enquanto que o varejo ainda não. Essa é a nossa visão, então a gente quer trazer para o varejo essa ideia. É como se a gente tivesse, digamos assim, um mercado financeiro pré-Nubank, que você já tem os serviços financeiros, em geral o atacado acessa eles muito bem, mas o varejo ainda está muito restrito, sabe? A gente está falando lá de 2012, 2013, relacionado ao mercado financeiro, que é o meu mercado de origem, inclusive. E agora você vai começar a ter um movimento para fazer com que o varejo comece a acessar esses serviços, esses benefícios, e comece com isso a ter ganhos, ganhos que sejam de qualidade de vida, de sustentabilidade, de economia, né? É possível ser renovável, ser sustentável e ser mais barato. E a inovação, penso eu, né, que ela traz aqui uma grande contribuição nesse sentido. Preâmbulo, vou nesse caminho. Oi? Não, tá tranquilo. Gente, acho que eu queria... Bom, vamos lá. Queria entender um pouco também dos projetos de vocês. Assim, a 42, Ana, eu fui depois, enfim, eu tenho uma história curiosa. Eu sou advogado, mas eu fiz segundo grau técnico em telecomunicações. Eu sou péssimo em matemática, então eu fui falar e fui escrever por aí. Enfim, acho que eu era bom em enrolar os professores, então eu vim fazer direito. Mas fui conversar com amigos, depois que a gente teve o nosso primeiro contato, fui conversar com amigos da tecnologia e o pessoal falou, não, 42, pô, legal, muito, uma excelente escola, eles têm uma metodologia diferente que é muito mão na massa, assim, e tal. E, enfim, eu queria ouvir um pouco mais do seu projeto, dos seus desafios, como é que está indo isso, e como é que o mercado tem visto esse seu projeto aqui. Eu acho que vem muito em resposta a isso que a gente ouviu no primeiro, né? Quer dizer, a academia, às vezes, muito longe dos problemas reais de mercado. Eu trabalhei durante 20 anos em indústria, né, multinacional, e eu me lembro que eu contratava pelo currículo e demitia pelo comportamento, né? Assim, era bem essa fala, né? O currículo é muito bom, cara, mas ele não consegue performar. E o que é 42 e a metodologia, né? Na verdade, a metodologia que é amplamente conhecida, né? Que é baseada em projeto, em peer-to-peer, e que a 42 implementa, é exatamente começar muito mais pelos projetos, pelos desafios reais, e o conhecimento vem a reboque disso, vem aplicado, né? Então, é um conhecimento aplicado. O conhecimento vem para resolver um projeto. Como é que isso acontece no dia a dia, assim, para a gente imaginar? Os alunos recebem um PDF. Então, assim, ele não tem aula. Não tem um professor que vai dizer para ele, mas ele tem um PDF que ele diz, o seu desafio é esse, você tem que entregar este projeto. E para entregar esse projeto, e às vezes, ontem eu estava conversando com uma aluna, e ela falou, eu às vezes olho e falo, o que é isso? Eu não tenho ideia. Então, é neste nível, assim, é de você ler, e ela falava, parece chinês para mim. E como é que ela consegue entregar no final? Porque ela vai pesquisar. Então, aí ela vai estudar, aí ela vai buscar o conhecimento. Então, muito diferente dos nossos alunos, né, que eles... para que filhos, né, quem tem filho aqui, para que eu estou aprendendo equação? Para que né? E depois, né, que vem, não, em algum momento da vida você vai usar ou não usar, lá é o contrário, né? Então, ele sabe para o que ele precisa e aí ele vai buscar o conhecimento aplicado para resolver aquele problema. E ela estava me dizendo isso, é uma mulher que tem 3 filhos, que está estudando lá, e ela ia virar à noite, essa noite, para fazer isso, porque a escola funciona 24/7, é parte dessa inovação, né, que, enfim, mas é disso, de poder cada um fazer no seu ritmo na hora que precisa, na hora que pode. Então, ela ia virar essa noite para poder trabalhar nesse projeto que ela tem que entregar segunda-feira. E aí ela vai pesquisar, vai ver vídeo, vai procurar conteúdo na internet, porque o Google está aí para todo mundo, né?
ela vai perguntar para os colegas que já fizeram, e aí eles trocam muito entre eles. Ela vai perguntar para a rede global que existe, porque hoje tem mais de 15 mil alunos na 42 no mundo, então eles têm o Slack para perguntar. Então, e aí, nesse processo, que é todo intencional, né, quer dizer, não é à toa que ela faz isso, ela vai aprender do conhecimento, mas ela vai aprender como é que ela aprende, que é a habilidade mais importante hoje, né? Quer dizer, era há 25 anos atrás, quando eu comecei, 30 anos, e hoje ainda é, e mais ainda. Porque, da velocidade que as coisas estão, não adianta a gente ensinar uma linguagem. Aprende Python, aprende, porque pode ser que amanhã já não seja mais essa, o desafio seja outro. Uma hora ela vai trabalhar numa indústria, agora, como você falou, cada hora você, né, foi para um mercado diferente. Então, o que importa é ela saber aprender. E aí, ela vai, nesse processo, o projeto 1, projeto 2, projeto 3, ela vai começando a entender, o meu processo de aprendizagem, o que eu preciso fazer para aprender alguma coisa é fazer esse passo a passo aqui. A gente trabalha lá, e até algumas pessoas aqui, acho que é Paula, né? Daqui alguém conhecia já 42, fora falando por mim? Não, Paula, mas vocês não valem, né? Porque vocês, vale sim, ainda bem que vocês conhecem e falem mais da 42 para aí. Mas eu até perdi o que eu estava falando agora, porque brinquei com vocês aqui. Aprender a aprender. Então, assim, no final das contas, o que eles aprendem é isso, aprender para poder exatamente ir se desenvolvendo, né? Então, ela vai consolidando esse conhecimento de como eles vão fazer esse processo. E aí, o bacana você tem uma jornada de projetos que você desenvolve, mas falando também aí um pouco do poder público, e aí a minha parte do ESG, vamos dizer que é mais o social, que a gente fala nessa inovação toda, nesse processo, você fala, caramba, né, que aplicado, que interessante, que a pessoa vai conseguir dar um sentido para aquele conhecimento, para o que ela quer, a gente ainda entrega a diversidade, porque como o processo seletivo é totalmente, você não tem que ter nenhum pré-requisito, porque parte do pressuposto que, num mundo tão desigual como a gente tem, o saber não está só na universidade ou nas grandes universidades, né? Tem muita gente que é muito inteligente, muito talentosa e que está fora disso. Saiu uma reportagem, acho que semana passada, falando que se o Brasil aproveitasse todo o potencial de talento nas crianças e adolescentes que a gente tem, o PIB seria 2,5 vezes maior, né? Tem 40% das crianças e adolescentes hoje, brasileiros, que não vão conseguir chegar no seu full potential de talento. Então, imagina, qualquer empresário aqui, o que você acharia de ter 40% do seu negócio que vai para o lixo, assim, que é desperdiçado? Alguém consegue desperdiçar 40% e continuar? Não é à toa que o governo, né? Porque desperdiçar 40% é muita coisa. Então, assim, a gente, no processo seletivo, como ele é muito aberto, só precisa ter 18 anos ou mais, a gente não valoriza só aquele saber que a escola tradicional ou que as universidades mais tradicionais ou aqueles privilegiados conseguiram. Tem muita gente inteligente esperta e muito mais, às vezes, do que os nossos filhos, né? E que estão sem oportunidade. Então, a 42 hoje ela tem 260 alunos, nós estamos na primeira turma, né? Conseguimos começar a primeira turma, ela tem 80% de classe CD, 40% de pretos e pardos, só 20% de mulheres, a gente ainda quer crescer muito mais, e tem assim pessoas do Rio, da Grande Rio inteira, assim. Então não Zona Sul tem algumas pessoas, a gente encontra, mas tem muita gente do Grande Rio, municípios que eu nunca tinha ouvido falar. Então o meu hobby é chegar e começar a perguntar para as pessoas: de onde você é? De onde você é? E assim, dos mais distintos lugares. Isso é muito bacana de ver, porque também diversidade já foi provado que é financeiramente muito importante. As empresas buscam diversidade, deveriam buscar, pode ser pelo amor ou pela dor, né? Então, eu prefiro ir pelo amor, mas tem gente que vai pela dor. Financeiramente, é muito importante você ter diversidade, porque gera mais ideias, né? Inovação vem da diversidade. Então, a gente fala que ainda, by the way, a gente entrega essa diversidade porque o sistema ele não bloqueia esse capital humano talentoso, o sistema propicia. E a metodologia ela é muito fácil para todos esses. Essa mulher que eu estava comentando com vocês é uma mulher negra que mora numa comunidade de São Gonçalo, que ontem ela me falou: eu ontem estava até com preguiça de vir, mas começou o tiroteio na comunidade, eu lembrei que eu quero comprar uma casa e eu quero fazer. E ela falou: e ninguém me segura mais, porque eu sei muito, eu sou muito boa. Então, assim, e é muito boa mesmo, estava perdida, né, sem condição e sem oportunidade. Então, é uma junção de
altíssimo nível de qualidade, com uma abertura de você poder possibilitar que muito talento que estava desperdiçado e perdido possa ter acesso a uma educação de qualidade. E isso graças a uma inovação, porque é uma metodologia diferente. Dá medo, dá frio na barriga para alguns, talvez, né? Mas já está comprovado que funciona. Isso é muito bacana de ver. Né? É um pouco que nem quando a gente é jogado aos leões depois que se forma, né? Acho que é um pouco isso, né? Antes. Então, quando eles chegam na empresa, eles já foram jogados aos leões. Só um exemplo. A gente tem muito nas empresas o feedback, né? Quando a gente recebe feedback, isso é uma das grandes... o processo de correção deles é com os pares. Então, eu já estou tendo que administrar lá internamente gente que está tendo problema para dar feedback, para viver. Esse é o meu dia a dia como diretora da escola, é ter que administrar o que talvez os gestores e os depois. Então, eles já chegam, durante um ano, eles dão e recebem feedback para poder passar nos projetos. Então, quando ele chega na empresa, por isso que os alunos 42 estão no mundo tão assim, porque ele já chega, além de conhecer, com uma casca dura, né, que a gente fala, a pele mais grossa, que já sabe dar e receber feedback, não fica ali de... tem uma resiliência grande também, que é essencial para sobrevida no mundo corporativo. Sim, nossa, para empreender, então nem se fala. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Camilo e para o Carlos também. Carlos, eu queria entender um pouco o que é o processo de uma bolsa verde. Né? Então, assim, eu sou advogado, talvez você já tenha vergonha de dizer isso. Eu entendo como é que funciona o mecanismo de uma bolsa de valores, etc. Enfim, o mercado onde você busca valores imobiliários, etc. Mas o que é exatamente uma bolsa verde? Ela tem o mesmo propósito? O que se negocia ali? É um ambiente? Como é que funciona? Então, talvez começando um pouco pelo conceito do que é o crédito de carbono, mas até 2 passos para trás. Existe consenso científico que a queima de combustíveis fósseis é quem está causando as mudanças climáticas. Não existe o cientista do MIT que diz que isso não é verdade. 80 academias de ciência, não existe nenhum dissenso com relação ao fato das mudanças climáticas são causadas pelo efeito do ser humano com a queima dos combustíveis fósseis e acúmulo do CO2 na atmosfera. A partir daí, então, o que a humanidade, liderada em alguns aspectos aí pela ONU, decidiu fazer. Existe um consenso econômico não tão... Economia não é ciência, então, para os meus amigos aí economistas, não é tão robusto quanto os hard sciences, né, no sentido de que testes empíricos aí, eles são sujeitos na atividade de estudo da economia, eles não são tão robustos, mas que existe um certo consenso que é melhor você criar um mecanismo de mercado para impactar o tema aí das reduções de emissão versus taxação, versus imposto. Então, lá atrás, meio dos anos 90, a ONU decidiu criar, a partir do Protocolo de Kyoto, foi um acordo firmado em Kyoto, no Japão, um mecanismo de mercado para redução de emissões. E, basicamente, era estabelecer uma lista de países que teriam que reduzir suas emissões, na média, em 5%, atuando localmente. Eram majoritariamente os países desenvolvidos, o Brasil não fazia parte dessa lista. Então, esses países poderiam tornar suas economias mais eficientes no contexto de intensidade de carbono, intensidade de emissões, ou desenvolver projetos em países sem compromisso de redução de emissão e comprar, então, esses tais créditos de carbono. Isso foi regulado pelo Protocolo de Kyoto, entrou em vigor em 2005, e eram trocas mesmo, bilaterais entre projetos e empresas de países com compromissos obrigatórios de redução de emissão. Quando eu falo obrigatório, não é que os fuzileiros navais e o Tom Cruise vão invadir o Brasil se a gente não reduzir as emissões. São acordos que começam ambientais e terminam comerciais. Então, o Brasil estava sujeito e vai estar sujeito a
sanções comerciais se nós não conseguimos cumprir com nossos compromissos de redução de emissão. Então, a figura do crédito de carbono, mais ou menos, é um offset, né? Ou seja, é mais barato para uma empresa japonesa apertar parafuso no Brasil e tornar o processo mais eficiente do que fazer o mesmo no Japão, que é já, por natureza, um país bastante eficiente em termos de energia e de intensidade de carbono. Então, nesse contexto, tipicamente as trocas entre quem precisa reduzir a emissão e quem pode reduzir a emissão eram trocas bilaterais em mercados de balcão. Ligava para o dono do projeto e falava assim, olha, projeto de energia renovável, você está reduzindo emissões, posso comprar teus créditos de carbono? Aí você faz um trâmite complexo, de novo, regulado aí pela ONU, e agora, saindo do protocolo de Kyoto para o Acordo de Paris, de novo, a ONU, como agente regulador global, está estabelecendo critérios para que esses créditos de carbono possam ser comercializados. Nesse contexto, faltava um marketplace, uma bolsa que pudesse transacionar esses créditos de carbono no âmbito do mercado voluntário, que as empresas fazem os compromissos de redução de emissão, mas elas não necessariamente hoje são reguladas, são obrigadas a reduzir emissões. Então, quando a gente abriu a bolsa em Singapura, a ideia era estar próximo, de novo, como eu falei, dos grandes produtores de petróleo, para que eles se motivassem a começar a comprar créditos de carbono no mercado voluntário. Então, o que a bolsa aqui, que é uma subsidiária direta da original da bolsa de Singapura, a gente criou esse marketplace, ele roda na nuvem, mas é uma empresa constituída no Rio de Janeiro, então ela paga ISS aqui na cidade, e a gente fez há 3 meses o primeiro leilão de créditos de carbono associado à micromobilidade urbana, cujos créditos de carbono foram gerados na cidade do Rio de Janeiro. Então, tem um componente de inovação aqui, que é utilizar uma metodologia de cálculo da ONU para quantificar as reduções de emissão quando alguém utiliza a bicicleta da Tembici, a laranjinha do Itaú. Tipicamente é uma conta de mudança de modal, metrô, ônibus e a bicicleta. E isso gerou então um volume pequeno, mas é o que é, né? 1.500 toneladas de CO2 abatidos durante um ano. E foram então, esses créditos de carbono foram leiloados em março desse ano na ACX, através de uma chamada pública, centenas de participantes, e no final sobraram 10 compradores e 2 empresas então compraram, eram 2 lotes de 750. Eles compraram isso a um preço recorde para o momento. Os preços flutuam, óbvio. Mas até mais interessante, que a gente acha que explora muito pouco isso. A bolsa roda na nuvem, ela é todinha montada em cima de uma plataforma de blockchain, que conecta as custódias globais do crédito de carbono, gera um registro eletrônico que vai para o comprador. Então, a gente até tem um pouquinho de receio de ficar falando muito da história do blockchain, porque ele é associado a cripto, e por todas as razões do mundo, eu particularmente acho que Bitcoin vai valer zero, mas só queria deixar uma mensagem aí. Mas, e depois eu vou falar de bateria também, de ônibus, é pena que esqueci o nome. Bateria de ônibus elétrico emite mais do que ônibus a biodiesel, mas muito mais. Então, é melhor não comprar. E é mais caro. Emite mais porque você tem que minerar o lítio. Hoje o mundo está caminhando e fala assim, não adianta eu falar assim, eu sei que ele emite 0 na hora que ele está andando, mas ele emitiu pra caramba para construir, entendeu? Então, a brincadeira à parte aqui, a ideia a gente não realça tanto essa história do blockchain para não ter associação com cripto, mas que tem, obviamente, seus méritos, mas não era o espírito. Mas o marketplace inteirinho roda em cima dessa plataforma. E a gente já fez o primeiro leilão da Tembici e, recorrentemente agora, a gente obviamente não
não vai colocar isso toda hora na mídia, mas acabamos de abrir um novo leilão para crédito de carbono do aterro de Nova Iguaçu, Nova Gerar, que a gente colocou isso no boletim da Bolsa. São 135 empresas colocando preço para comprar crédito de carbono do aterro de Nova Iguaçu. Então, é inovação de cabo a rabo, muita coisa foi, obviamente, desenvolvida aqui, dialogando com a prefeitura, o conceito de posicionamento também. Legal, muito interessante. E, Vicente, fala um pouco do seu projeto, de que maneira, enfim, qual foi a dor que vocês buscam encontrar, de que maneira vocês entendem que estão inovando no projeto de vocês, se você puder, claro, na medida do possível. Claro, não. A gente olhou para talvez 4 problemas. O primeiro problema vem muito no que o Carlos disse, né? De fato, existe um consenso científico de que emissão de CO2 aumenta a temperatura e a cada meio grau a gente cria um grande problema social e ambiental e etc. E adicionalmente a esse problema tem um outro problema paralelo que corre com ele, que é, à medida que os países em desenvolvimento vão ficando mais ricos, eles vão emitindo mais CO2 per capita. Então, assim, falar, o Brasil tem matriz energética limpa. Tem, mas à medida que o Brasil vai ficando mais rico, a matriz dele vem sujando, vamos falar essa palavra. Então, significa que se a gente, de fato, isso não vai acontecer, sou cético, mas se nós nos tornássemos um país rico, talvez nós seríamos um país de grande emissão de CO2 per capita. Tá? Então, a tendência disso ela é negativa do ponto de vista brasileiro, enquanto que países desenvolvidos já vêm invertendo essa curva e eles vão crescendo, ficando mais ricos com queda na emissão de CO2 per capita. Então, esse é um dado muito interessante. Então, temos esse problema aqui no Brasil. Temos outro problema que a gente vê como um grande problema, que é, eu sou um consumidor de energia, mas eu não escolho a energia que eu quero. Né? Não escolho nem qual eu quero e nem qual o valor que eu pago por ela. Grandes consumidores escolhem, mas eu, como pequeno consumidor varejista, não consigo escolher. Né? Então, esse é um mundo muito ruim, no qual eu pago, em geral, a tarifa mais cara e não escolho por ela, nem pelo gerador que eu quero e nem pelo preço que eu quero. Então, economicamente, essa é uma situação subótima, né? Uma situação muito ruim. E, adicionalmente, o varejo, né, que é onde estão a grande maioria dos consumidores, eles não têm acesso a nenhuma solução que possa tirá-los dessa tendência e dessa situação. Aí a gente colocou tudo isso na mesa, pensando e falando, não, beleza, vamos agregar tudo isso dentro de uma solução que resolva esses problemas, não resolva, mas que dê um caminho para a resolução disso, né? Que colabore nessa resolução. E aí, com isso, a gente fundou a Elect. Né? A gente deu o nome de Elect para esse projeto, porque mistura energia, eletricidade, escolha, o nome mistura tudo isso, que é a proposta de valor que a gente colocou na mesa. Né? A gente começa a operar mês que vem. A gente começou a operar ainda, estamos coletando energia para oferecer para o varejo. E uma outra ponta que a gente buscou bater bastante é a ponta da transação. Né? Todo mundo abre o aplicativo do banco hoje, faz uma TED ou faz um Pix e o dinheiro cai do outro lado na conta. Né? O mercado de energia ele ainda não deu esse passo de trazer soluções transacionais. O projeto de bolsa é transacional, mas é muito novo. Mas assim, o mercado como um todo, ele ainda não caminhou para essas soluções transacionais nas quais você escolhe o que você quer, assina aquilo, né? Você coloca o timestamp que você assinou, você validou, você escolheu, você assinou, você contratou e aquilo é seu. Tudo isso de uma perspectiva transacional e não somente expositiva, que em geral acontece com a maioria dos sites, né? Então eu tenho ali uma landing page que mostra para mim, eu vejo o que eu quero, mas eu não contrato ali. Em geral alguém me liga depois, né? Eu mando um WhatsApp, e aí, o que você vai querer? Realmente é isso mesmo, tal. A nossa pegada ela é muito mais da transação, porque a gente acredita que transacionando a gente consegue resolver de fato aquela questão e aquela necessidade, né? E aí tem a última ponta, que é a ponta da distribuidora, que está está no século XVIII, XVII, sei lá, e a gente também está desenvolvendo integrações com eles para até facilitar o próprio sistema deles, no sentido de eles recepcionarem a informação e conseguirem entregar para o consumidor final na ponta, de fato, aquela escolha já no mês subsequente, quando vem a próxima conta, né? Porque hoje demora 2 meses, 3 meses, 4 meses.
Então tem um monte de probleminha aí que a gente tem atuado. De novo, inovação é quebrar o status quo. A gente briga muito, né? Eu sou briguento, você sabe. Então estamos tendo que quebrar status quo em vários players, sobretudo distribuição. É um player bastante complexo, mas a gente está conseguindo fazer isso a 4 mãos, com a colaboração deles, né? Inclusive, isso tem sido bem legal. Para mim, muito positiva. A Paula também, né, que é uma das outras fundadoras. Enfim, o pessoal está aqui, que não somos desse mercado, então a gente está aprendendo no dia a dia esse mercado. E acho que assim, a pegada é essa. E isso não significa tecnologia, isso significa pensar diferente, né? A Ana citou isso, né? Inovação não é tecnologia. Tecnologia é só a forma que a gente faz as coisas, né? O Carlos também citou. Eu nem gosto de citar blockchain, porque parece que vai parecer... Eu discordo que Bitcoin vai a zero, mas... discordo. Pode debater. Isso é bom, isso é bom. Anotem aí, isso é bom. Isso é bom. Só para a gente... Eu não sei nada. Brincadeira. Mas é bom. Não, Provoca no painel corda não tem graça. Não, provoca sim. Não, tem que sair uma... Dá engajamento. Exatamente. É isso, estamos juntos nessa aí. Não, mas aí tem conflito, não briga com ele não. Não é contencioso. E um dos outros drivers que a gente tem em termos de inovação é o driver regulação, né? Eu principalmente olho muito por ter um background de regulação, primeiro financeira, depois eu fui para outros mercados, olhar a regulação do ponto de vista eu não vou ver a regulação como uma trava para um negócio, mas eu vou olhar como eu posso fazer esse negócio respeitando as regras, tendo uma leitura mais, digamos, inovadora daquilo, né? Todos os nossos negócios anteriores tiveram essa pegada e foi um dos grandes drivers digamos, tanto de sucesso quanto de insucesso, mas é um dos pés que a gente olha. E o mercado de energia vem sofrendo uma alteração regulatória. O Brasil vem sofrendo uma alteração regulatória nos últimos 6, 7 anos, o que é bastante legal em todos os mercados. E energia, pelo que eu pouco sei, sofre isso mais recentemente. Então, é por isso que a gente veio olhar para esse mercado e vamos também arrumar algumas brigas nele, e é isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, até integrando com o painel anterior, e aproveitando, acho que talvez pode ter um feedback interessante. Se você tivesse que escolher talvez uma dor de vocês, tanto na estruturação e na execução do negócio de vocês, que seja causada pelo poder público ou que poderia ser eventualmente solucionada pelo poder público, enfim, não pensem tecnicamente, pensem, cara, minha vida é difícil porque a infraestrutura é ruim, porque a segurança é ruim, porque eu não tenho mão de obra, porque, enfim, é bom porque a gente tem essa integração e acho que é legal aqui, se eventualmente tem um Chicão ouvindo isso de vocês aqui. Se tivesse que escolher um elemento, o que vocês diriam? Eu quero pegar esse gancho aqui, porque tem 2 pontos aqui importantes. Eu queria também aproveitar para o deputado federal estar ouvindo aqui. Futuro, para registro. Futuro. Qual é o problema? A gente até ouviu um pouco, pegando o gancho do tema regulação. Eu falei um pouquinho de crédito de carbono. Em 2009, um dos nossos clientes falou, olha, eu não sei como colocar nos meus livros, né? Eu tenho um ativo crédito de carbono, não sei como colocar nos meus livros. Então, eu, à época, fiz uma consulta à CVM, isso foi em 2009, e aí o eminente jurista Otávio Asbeck, que era diretor da CVM à época, hoje ele é advogado. Quando é jurista é porque você concorda com o que ele fala, né? Senão ele é só advogado. Mas então, jurista, eu concordei que ele estabeleceu que crédito de carbono não é um valor mobiliário, que é um ativo financeiro, enfim, não tinha características de valor mobiliário. Isso foi em 2009. Então, aí passa um tempo, vem o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, já no governo Dilma, 2011, e escreve lá que o Congresso Nacional vai criar leis para regular o mercado de carbono e vai transformar o carbono em valor mobiliário. Ainda bem, nada foi regulado, continua o entendimento que não é um valor mobiliário. E agora, de novo, sai um decreto em maio, e eu participei, obviamente, de conversas, estou há muito tempo nesse negócio, e conversei com o ministro do Meio Ambiente e com
o ministro da Economia sobre a natureza jurídica dos créditos de carbono, diretamente com o ministro do Meio Ambiente e através dos assessores do ministro da Economia. E coloquei muito claro, o Brasil é um país de capitalismo de compadrio, tem 5 bancos. Se a gente deixar, os bancos vão pegar o crédito de carbono e transformar isso em valor imobiliário para cobrar pedágio da gente, né? Então, por favor, não façam isso. Ninguém deu bola para meu pedido e aí tentaram colocar de novo o valor imobiliário e todo mundo aqui precisa de banco, mas a verdade é que a gente não precisa pagar pedágio para um instrumento que já está pactuado globalmente, é uma commodity ambiental. O Brasil ia ser, de novo, a plantação de jabuticaba do Planalto Central, ia ser o único país do mundo que ia dizer que crédito de carbono é valor imobiliário. Então, pegando esse gancho, Rodrigo, muitas vezes, e eu posso dizer que eu tenho uma experiência positiva com essa administração municipal, por favor, poder público, não atrapalhe. E esse é talvez o maior mérito de ter uma discussão com gente de alto nível da administração atual. O Manuel, que é da frota de PhD, eu e ele, a gente fica loucubrando ideias, né, de aumentar o mercado de carbono e tal. E eu lembro que a gente discutiu isso há poucas semanas, né, como fazer um programa de atividades para, por exemplo, criar um guarda-chuva para reduzir emissões e tal. E eu falei assim, Manuel, ótima ideia, mas a gente não quer passar pela prefeitura, porque uma coisa é falar com vocês, né? Eu tenho um projeto de preservação florestal no sul da Bahia, associado à produção de cacau, e eu não quero ter que sentar com a prefeitura das cidades que, francamente, se você me perguntar o nome de todas as cidades, eu nem sei. Então, muitas vezes o poder público cria, às vezes, a necessidade por uma regulação que ela simplesmente não existe. Então, acho que esse talvez seria, para mim, o exemplo da CVM e o exemplo de que se o poder público muitas vezes não se intrometer, nota 10, e, de novo, os eminentes juristas, existe aí uma corrente agora da advocacia pedindo que o mercado voluntário de carbono no Brasil seja regulado. É tão bizarro ouvir isso que, juro, é assim. Então, vai ser o primeiro país do mundo cujo mercado é voluntário, mas ele é regulado pelo Estado. Então, ele deixou de ser voluntário, né? Então, eu acho que queria pegar esse gancho. Posso fazer um comentário com relação Claro. ao que você diz? Eu acho assim, sou advogado... É jurista ou advogado agora? Vai falar, depende. É um pouco complicado se auto-intitular jurista, mas tudo bem. Advogado, vai. Advogado de formação, posso te dizer que a gente é formado, a gente vive num mundo de categorias formais, tá? Então, assim, tanto é que uma expressão que a gente aprende no início da graduação é que existe o mundo do ser, que é o mundo de verdade, e o mundo do dever ser. Eu trabalho ali na interseção entre os dois, entre como é que as coisas se ligam entre o mundo do ser e o mundo do dever ser. E a gente tem assim, por viver em categorias formais, a gente tem uma certa dificuldade em enxergar esse processo de destruição criativa, de que as coisas simplesmente acontecem e de alguma forma elas vão se acertar. Então, a tendência do jurista é de tentar, ok, isso aqui está acontecendo, eu preciso colocar isso aqui num quadrado, vamos dizer assim, e desenvolver uma categoria formal para isso. Isso não é bom nem é ruim, E até porque assim, o extremo oposto disso é você viver numa sociedade anárquica que não tem direito. O direito é isso, é um instrumento que faz com que a gente, no limite, resolva os nossos litígios ou se organize de maneira civilizada para que a gente não tenha que ir, por exemplo, às vias de fato por aí. É claro que a gente não está falando desse universo, mas quando a gente fala de regulação da atividade privada, do relações contratuais, etc., às vezes o que a gente quer é organizar algo que já acontece bem no mundo das relações comerciais, mas tem um pouco isso. E aí o que acontece? Os juristas também, como ele até por uma limitação, talvez, de não conhecer o mundo como ele é,
a gente tem talvez um viés de falar, não, peraí, isso aqui parece assim, então vamos fazer umas analogias que não tem sentido. E no papel, no final das contas, essa regulação está linda e não funciona na prática. Então ela acaba sendo ineficiente. Tem uma analogia também que a gente usa, porque talvez antigamente a gente precisasse escolher, né, isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. O que a tecnologia, aí sim a tecnologia trouxe, é poder ser E. Eu não preciso ser isso ou aquilo. Eu posso fazer isso, eu posso ter regulação para algumas coisas e para outras que não são dessa. A gente não, a nossa cabeça ainda funciona no ou, né? Quer dizer, eu preciso escolher. E acho que Claro, por favor. Só para a gente guardar na gravação. Só uma observação jurídica da coisa aqui. Assim, eu concordando 100%, eu acho que a sociedade precisa olhar um pouco mais ao funcionamento da justiça brasileira e do Tribunal de Justiça. A gente tem juízes espetaculares, grandes cabeças, pensantes ou julgadores, juristas, mas a gente tem processos de seleção da forma como a pessoa chega nesses lugares que a pessoa não precisa nem ter passado pelo mundo real. A pessoa passa por uma prova, mérito de passar nesta prova, isso aqui, que não seja interpretado como uma frustração pessoal, não é mérito de quem passou nesta prova, porém ela é só uma prova. E essa pessoa, no dia seguinte, passa a ter uma responsabilidade brutal em relação a decisões que ela determina, não é uma sugestão, é uma determinação, que não só o privado como o gestor público são obrigados a cumprir. Então, é claro que tem uma percepção da sociedade do que está mais próximo a ela, na minha opinião, que é o político. Pô, você votou na pessoa, é o teu representante, pô, o culpado é o cara aqui mesmo, é o cara que eu conheço, que está votando a lei. Também, em sua medida, é verdade. Mas não é uma inteira verdade. E os próprios políticos e gestores públicos muitas vezes ficam presos nesse ambiente regulatório, às caixinhas colocadas pelos órgãos de controle ou pelos órgãos de solução de conflito, que a partir de uma decisão estabelecem um entendimento para aquela sociedade feita de uma maneira determinística. Está determinado que assim se pensa. Então, eu acho que a gente precisa ter maturidade social como sociedade, não falo de nós nessa sala, falo de modo amplo, para a gente começar a discutir os sistemas de governança do Poder Judiciário, que, na minha opinião, é uma caixa de Pandora em relação à governança. Não estou falando de corrupção, não, estou falando de governança mesmo, processo decisório. É tão afastado do cidadão, a linguagem é tão afastada do cidadão, que ele nem compreende o direito. É uma coisa até... às vezes a pessoa assim, cara, são as palavras assim, inaudita altera pars, data venias e etc. Eu sou advogado, galera, eu estou aqui falando com o chapéu de um profissional que respeita imensamente essa formação, porém, eu acho que isso afasta a própria noção de cidadania, que é a própria noção de livre iniciativa, de criatividade, de formação de novas ideias, porque tudo acaba indo parar lá. Seja por responsabilização do poder público, que é responsabilizado se o seu negócio não dá certo em algumas medidas, é muito engraçado isso. Tem uma servidora pública, vocês não sabem assim, teve um caso que uma vez explodiu um botijão de gás em Copacabana, no restaurante. Morreram 2 pessoas, foi uma tragédia. Mas tem uma moça, uma servidora de 35 anos de prefeitura, que cuida do licenciamento urbanístico, não tem absolutamente nenhuma relação com o acidente, porém, dentro do processo decisório, havia uma licença e ela responde pessoalmente na pessoa física há 30 anos. Nesse negócio, há 20 anos ela responde. Então, assim, como é que você quer que a gestão pública seja eficiente, que o gestor público ou o servidor público concursado entregue o bom senso de administração e resultado, se até nesse relacionamento existem poréns. Então eu faço de novo uma provocação dizendo, eu acho que a política tem sua dose de culpa, mas eu também acho que a política se renova de 4 em 4 anos e as pessoas podem escolher novos representantes. Nesses outros ambientes, isso não é possível. Esse não é um ambiente de escolha democrática, ele é um ambiente de escolha estatutária através de determinados mecanismos que colocam pessoas nessas posições de poder que são posições de imenso poder. Não tem um político hoje que encare nenhuma decisão ou critique nenhuma decisão do Poder Judiciário, porque ele está sujeito a esse controle. E, cara, quando o político vira réu, acabou mesmo. O que sai no jornal é que o fulano virou réu, não interessa. Não interessa se é culpado ou não culpado. Já parte do pressuposto que é. Então, isso é um ambiente que é estressante para o servidor, é estressante para o
gestor político e cria esse ambiente, muitas vezes, da gente cobrar quem está aqui sentado ouvindo, mas que as pessoas que estão mais distantes de nós hoje acabam criando essas caixinhas a partir de decisões. Você falou que tinha um bom jurista que estabeleceu que não era um valor mobiliário. Amanhã pode ter um julgador diferente dele, num outro tribunal, que vai dizer o contrário e vai trazer essa necessidade que pode chegar, e tudo chega ao Supremo no Brasil, que eu acho também uma questão que eu falei aqui antes, de governança problemática, que se mete um pouco nessas questões menores, na minha opinião, que são menores do que os grandes temas constitucionais, e você tem um efeito cascata em cadeia, e ainda temos um STJ também, que acaba tendo, às vezes, entendimentos diferentes. Então, eu acho que essa insegurança de regulação, e aí, de novo, faço uma provocação sem tirar a responsabilidade política, porque tem, mas eu acho que a gente precisa discutir também os mecanismos de governança do Poder Judiciário no Brasil. Isso não é um ataque a ninguém pessoalmente, nem a nenhuma instituição democrática, pelo amor de Deus. Eu acho até que há um desserviço nesse debate por determinados grupos que estão atacando a instituição de Estado Democrático de Direito, que não é a minha fala aqui, só fazendo esse disclaimer para não ser mal interpretado, mas é uma necessidade de discussão racional sobre funcionamento para que a gente todos possam ser mais eficientes na sua entrega ali do que querem fazer. Só para fazer um complemento, por favor. Uma frase. Acho que o problema é a regulação por ocasião. Eu fui 8 anos regulador, eu vi isso, sei lá, 500 vezes, talvez. Existe a regra, existe o entendimento da regra, mas porque o lado de lá talvez é meu amigo ou talvez é meu inimigo, eu vou regular por ocasião. Então, nessa ocasião, eu vou criar um entendimento maluco, né? E o Otávio, ele era bom, eu trabalhei com o Otávio. Sim. Você estava na cerveja? Sim, eu lembro dessa consulta. Eu lembro, mas não sabia que tinha sido você que tinha feito. Mas eu lembro dela. Todo lugar que eu vou, tem advogado que disse que fez a consulta. Eu vou mandar a consulta do advogado lá. Não, você fez junto comigo, eu queria achar. Muito bom. Sim, legal. Mas acho que o grande problema é esse. A regulação por ocasião. É isso. Excelente expressão. Excelente expressão. Excelente expressão, e assim, acho que tem um dado cultural também, que a gente não tem uma cultura de liberdade. O Brasil não é um país... Assim, está escrito na Constituição que você pode fazer o que você quiser ou deixar de fazer o que você quiser, assim, não em virtude de lei, mas a cultura não é essa. A nossa cultura é de que, e quando eu digo elemento cultural, é aquilo que a gente reproduz, o que a gente faz no dia a dia, não o que está escrito onde quer que seja. É de que você só pode fazer se a lei permitir, se o poder público permitir, se o judiciário endossar ou algo do gênero. E isso gera uma ansiedade em todo mundo, de tipo, cara, tem um mercado rolando aqui e não tem regulação. Espera aí, como assim? Que bagunça. Aí a gente tem que organizar essa bagunça. A cultura é essa. Tá? Tanto é que, quer ver um dado curioso, falar de livre iniciativa no Brasil, se você for procurar os livros sobre livre iniciativa do Brasil, assim, sobretudo um pouco mais antigos, tá? Esse assunto mudou um pouco de uns 5, 6 anos para cá. Então, pega livros de uma década para cá. Eu te desafio a encontrar qualquer autor que vai falar, não, a liberdade é sempre uma liberdade com um asterisco e um aposto. Sempre. Mas liberdade mais, não sei o quê, mais. A cultura não é essa. Não é essa. Então, assim, isso que você diz de, enfim, ao poder público que não se meta, e assim, é um problema cultural, que às vezes as pessoas olham e, como assim não tem regulação? E todo mundo fica, como assim? Tem que ter. Não, claro. E aí a gente regula. Tanto é que é muito comum que alguns políticos parlamentares falem, não, eu regulei isso aqui. Eu tô, que bom. Que regulação eu não sei. Até porque o conceito de regulação é uma coisa difícil de dizer, né? Há quem diga que regular é acomodar interesses, há quem diga que regular é organizar de forma eficiente, enfim. Mas tem um pouco disso também. Então assim, isso em todos os aspectos, até, enfim, eu não estou falando do abuso, tá? Estou falando do uso normal, mas até em termos de liberdade de expressão, todo mundo, não, mas é difícil. Tudo bem, existem abusos, não é isso que eu estou dizendo, e tampouco estou adotando aqui uma postura absolutista ou não. Mas não é essa nossa. Nós somos um país muito, talvez, tem uma expressão para isso, é muito, burocrático não é o termo, mas
autárquico. Entendeu? A nossa cultura é muito assim. Mas, enfim. Ana, se você tivesse que escolher uma dor do poder público, ou, aliás, algo que o poder público talvez pudesse te ajudar ou que atrapalha, enfim. Na educação, a continuidade, né, de política pública. A cada 4 anos, dependendo de como for, joga-se tudo fora, todo o investimento. E educação é médio e longo prazo. Tudo, né? Os infraestruturas. Mas aí, falando em educação, continuidade, alguns casos de pacto, né, de continuidade na educação, você vê que. Então, talento a gente tem. Assim, a gente tem muito talento. A questão é oportunidade. É uma dificuldade a gente criar certos consensos mínimos. Consenso mínimo ali não dá. E assim, eu vi isso, assim, políticas públicas. A gente tem talento e a gente tem muita política pública de sucesso. Muito. Nós somos um país continental. A gente tem muita política pública de sucesso. Mas não precisa ir fora, né? Assim, a gente tem aqui. Só que a cada 4 anos, joga fora, começa tudo do zero. Joga fora. Isso não tem empresário que dê conta. Gera muita insegurança, incerteza, que é também um traço da nossa cultura. Financeiramente, mesmo que seja, tira uma política pública boa e põe outra boa, mesmo que seja isso, é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. Você podia estar dando o próximo passo, não, você está voltando para o zero, aí treina todo mundo de novo, fala, e quando está começando a dar resultado, zero de novo. Gente, qualquer empresário vai dizer, estou fora. Não dá resultado. Isso retrai as pessoas também, né? Porque, enfim, se você tivesse escolher, adorei a sua expressão, regulação por ocasião, muito boa, muito boa. Eu acho que a estabilidade de entendimento, que resolve a regulação, não resolve, mas melhora a questão da ocasião. Então acho que é mudar o framework, né? Você regula o mínimo, regula o fundamental, a jurisprudência se forma em cima daquilo e aquilo fica estável. E aí, então, você... Porque, assim, vamos lá, tem uma discussão hoje no Brasil. Vamos reduzir o custo de observância. Esse foi um papo da CVM, que eu acho que ela endereçou muito mal. Por quê? Não adianta você reduzir o custo de regular, mas na hora de cumprir a regra, você muda cada vez o entendimento. Você aumenta o custo de observância. Era uma discussão que eu brigava na CVM. Eu saí da CVM também porque eu fiquei de saco cheio da CVM. Claro. Tipo, que chatice isso. Aí eu saí de lá. Mas era justamente isso, sabe? Tipo, vamos reduzir o custo de observância. Era até o ponto do ex-presidente. Legal, mas o que adianta você reduzir o número de regras e as palavras que estão nas regras, mas a cada ocorrência você vai mudar o entendimento, você vai aumentar o custo de observância, não reduzir. Né? Então, a estabilidade das decisões e dos entendimentos acho que ajuda muito o setor privado, ajuda muito. Legal. Gente, eu vou queria saber se o público tem alguma pergunta a fazer, senão eu tenho uma última provocação para vocês, mas eu gostaria de ouvi-los. Paula, por favor. Bom, pessoal, obrigada. Dá para ouvir? Dá, né? Foi muito legal, enfim, várias visões diferentes, mas a minha pergunta é para a Ana. Como que os empresários podem ter acesso aos profissionais formados pela Escola 42? A gente está no início do processo, né? E como enfim, nós somos uma ONG, né? Uma associação sem fins lucrativos. Para ser uma 42 no mundo, precisa ser uma ONG. E a gente não cobra nada do aluno. O aluno, além de passar no processo seletivo, ele não pode pagar nada. Então, o que a gente faz é buscar parcerias com organizações. A Fundação Bering e Brava, Teles nos apoiam. Então, a gente tem fundações e institutos que nos apoiam e a gente tem empresas que nos apoiam, pensando não só nesse processo, né, para o Rio de Janeiro. A gente tem alguns empresários que olhando o Rio de Janeiro, querendo que o Rio de Janeiro, que bom que a gente tem isso, mas também alguns que querem os alunos. Né? Então, tem essa parceria para bancar. Também é uma forma da gente ter uma contrapartida, não é garantido. Ontem mesmo, a gente hoje tem 3 grandes empresas, a URB, Icatu e a Bucom BBM, que nos apoiam. E ontem a gente teve um primeiro evento da URB com os alunos, e foi maravilhoso, assim, que os alunos são encantados, e a gente também vai dizendo, calma, é daqui a pouco, né? Deixa eles estudarem também. E é muito bacana essa parceria, porque as empresas entendem que eles... Ontem eu escutei isso, até do Icatu também, a gente teve uma reunião com eles e falou, não é para trabalhar agora, deixa eles estudarem, porque é isso que a gente quer daqui a pouco. Né? Então, essa parceria é muito bacana, porque as empresas conseguem deixar eles estudando um tempo para poder pegar ali na frente já com essa cabeça de resolver problema, criativa, trabalhar em equipe e muito bom tecnicamente. Então, a gente vai procurando e conversando. Agora, é importante empresas que tenham essa cultura, né?
porque também, para absorver esse aluno depois, eu brincava também na minha vida corporativa que eu preferia segurar maluco do que empurrar. Né? Eu falava babaca, não sei se eu posso falar, está gravado agora, já era. Mas eu prefiro segurar maluco. Né? Então, são vários maluquinhos ali formados, porque é a galera que tem que resolver o problema, eles vão e resolvem. Então, não é toda a cultura de empresa que consegue depois, porque, às vezes, né, é do tipo daquele garoto que vai, garota, homem, mulher, a gente tem 10% que é mais de 40 anos, então a gente tem alguns que estão... Né, então, é isso. Depois, cuidado com o que você deseja. Você vai pegar um profissional que é aquele que vai resolver o problema. Parte o problema ali em pedaço, ele é focado em resolver o problema. Então, a gente também conversa muito com as empresas isso, se a cultura é uma cultura que absorve ou não. Mas, quem quiser conversar mais... Aliás, estão todos convidados a visitar. A gente tem visitas hoje, que a gente está ali. É um campus muito bacana assim, da gente. A gente fica dentro da fábrica de startup, a gente aluga um espaço ali dentro da fábrica de startup. E é um campus muito bacana, porque é 24/7. Então, a hora que você chegar, vai ter gente. E eles não é um campus silencioso, porque eles trabalham em equipe. Então, tem sempre alguém dando aula para outro ali, depois tem 2 conversando, eles estão fazendo avaliação. Então, é muito gostoso de ver. Então, quem quiser, depois é um prazer receber. É bacana. Mas alguém da plateia quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Tá, então, eu vou fazer uma última pergunta só para a gente fechar o nosso painel aqui. Eu gosto muito do tema das influências culturais. Assim, eu acho que as coisas têm o seu tempo de acordo com a cultura do momento. Você pode ter uma ideia ótima, se o zeitgeist não for aquele, a coisa não anda. E eu acho que inovação e sustentabilidade são muito momento cultural. Assim. Então, por exemplo, eu acredito que você é uma pessoa que já trabalha há muito tempo com esse tema de proteção ao meio ambiente, sustentabilidade, etc. Você sente que existe um shift cultural na sua área? Para você, Ana, eu acho que a pergunta para você talvez seja mais interessante no sentido de uma mudança da cultura das pessoas mais ricas, das empresas maiores em estarem mais interessadas em financiar projetos como os seus, se você vê esse tipo de cultura. E você, Vicente, se você, como uma pessoa que está, enfim, venture entrepreneur, vamos dizer assim, se você sente que tem uma mudança cultural no sentido de ver essa cultura do risco, se você entende que a sociedade brasileira, que é muito avessa ao risco, se você vê uma mudança nesse sentido. Enfim, eu não sei se é uma pergunta simples, mas é algo que eu acho que é algo muito interessante e gostaria de ouvir vocês. Posso falar rápido? Eu tenho uma resposta rápida para isso. Quando eu fiz faculdade de 2004 a 2007, o grande assunto era como eu vou me alimentar do Estado de alguma forma. Então, eu fiz economia, estudei em faculdade pública e era qual é o benefício, greve, etc. Hoje aí depois eu fui fazer mestrado e o grande assunto era como eu vou empreender. Então, isso acho que responde à mudança cultural. Total. Mudou total. Bacana. Eu acho que tem uma mudança, tem uma coisa das empresas fazerem o seu. Cada um quer ter o seu proprietário. Eu escuto um pouco isso. Né? Então, é muito bacana. Enfim, um exemplo que eu não sei se foi, mas é XP. Acabou de lançar a sua fundação XP, né? A sua faculdade XP. Tem um objetivo, mas eu vejo a gente vê um outro lado de empresas que começam a olhar o ecossistema, que eu acho que é essa. Né? Assim, o problema é muito grave. A questão de tecnologia é muito... Assim, mesmo que a 42 cresça muito, não vai resolver o problema de tecnologia que a gente tem. Então, isso. Vai precisar de uma aldeia para resolver esse problema. Não é um. Então, eu acho que... Eu ainda não vi esse shift de cultura para colaboração, assim... colaboração na alma, sabe? Eu não vi isso ainda, mas eu estou aqui para isso. Então, assim, é isso que a gente está buscando, essa colaboração extrema, sabe? Porque o problema é de atacado mesmo. Então, a gente vai precisar de muita colaboração e eu acho que essa é a cultura que a gente vem tentando colocar, assim, de não estou brigando com ninguém. Assim, a gente precisa de muita gente para resolver esse problema. Então, que venha a faculdade, que venha, mas precisamos de muita gente, sabe, para resolver. Então, eu ainda não vi esse shift e gostaria de ver. Legal. O que demonstra que eu acho que, enfim, talvez uma grande dor seja essa. Acho que a gente precisa desenvolver mesmo e cuidar de entender onde a gente tem problema, a dor é comum, sabe? Assim, e que não é para a gente ficar disputando. Eu falo que nem o segundo setor disputa mais, imagina o terceiro setor disputar. É uma perda de energia muito grande. Vamos sentar junto e trabalhar junto. Né? Acho uma excelente colocação. E você, Carlos? Obviamente, o tema das mudanças climáticas, isso é verdade. Minha mãe não sabia o que eu fazia. Então, agora está no jornal
Então, para mim, eu sinto essa diferença no contexto de o tema hoje é conhecido de uma forma mais ampla na sociedade, né? Então, sim, especificamente nesse contexto, eu sinto a diferença. Agora, a gente está sempre inserido no contexto cultural do país, né? E, naturalmente, eu acredito que existe uma evolução da humanidade. A gente pode até discutir um pouquinho se estamos num momento bom ou ruim, mas a evolução da humanidade é inequívoca em todas as métricas relevantes. E eu acho que a gente está numa trajetória que a gente vive por, sei lá, 80 anos, e é isso, a gente está aqui para isso, né? Então, nesse contexto mais de longo prazo, não vejo nada fundamental não de mudança, não. Acho que às vezes eu costumo dizer que a má notícia também é uma boa notícia, porque pelo menos a gente sabe o que precisa mudar, né? Então, né, tem que mudar a cabeça das pessoas para entender que talvez, não, eu quero ter a minha universidade, talvez a boa não seja essa, talvez seja mais interessante, não, peraí, tem um projeto que está pronto, é mais eficiente fazer isso, e talvez um maior senso de urgência com relação a essas questões para entender o futuro que a gente quer deixar para os nossos filhos e tudo mais. Bom, eu adorei a conversa, achei isso foi super legal, eu aprendi muito com vocês aqui, queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse nosso evento, agradecer o Chicão, o Cadu, com quem eu tenho tido conversas frequentes para a gente organizar esse encontro aqui hoje, a Paula, que me ajudou muitíssimo na organização desse evento, e, de novo, a cada um de vocês aqui por estarem presentes hoje, a casa é de vocês, o espaço é de vocês, espero que a gente tenha... A gente já usou até. É verdade, semana retrasada estávamos aqui com a equipe, é verdade. com o staff. E, enfim, espero que a gente tenha outras oportunidades de provocar outras discussões interessantes, jurídicas ou não jurídicas, não importam, mas é isso. Sejam bem-vindos, muito obrigado e eu dou por encerrado o evento de hoje.